Olá, pessoal! E no vídeo de hoje a gente vai sempre para uma das tags mais esperadas do ano, que é a tag de 50%. Vamos conversar então sobre alguns pontinhos, sobre alguns livros que eu li aí até o final de junho. É isso mesmo, vamos lá! Eu custei um pouquinho para selecionar esses livros das perguntas, porque esse ano eu fui 100% relapsa com o meu Scooby. Acabou que eu fiquei perdida nos livros que eu li, nos livros que eu não li. Acabei de lembrar que eu li um que eu não coloquei aqui, então eu acrescentei. Vai ter aí uma, uma perguntinha que vai ter duas respostas, porque eu acabei de lembrar que eu li o livro e não gostei. Já tô dando um spoiler, vou falar pra vocês aqui, né? Então, vamos começar porque tem muito tópico. Vou olhar pra baixo aqui porque eu vou pegar as anotações da minha cola, tá? Vamos lá. Melhor livro que eu li até agora, né? Até o final de junho. Cara, eu li muito livro bom esse ano. Estou lendo agora novamente alguns livros bons. E essa foi uma das perguntas que mais me pegou na resposta, né? Tem os livros do Clube de Autores Leitores, que eu amei, assim, praticamente todos. Tem os livros do Clube do King, porque o King é um dos meus autores favoritos da vida. Então eu amo tudo que ele escreve, tudo, né? Os livros que eu li até agora com o Clube do King, né? Onde a gente tá lendo os livros em ordem cronológica. Não teve nenhum que eu desgostei. Teve alguns que eu amei. Porém, o que eu mais amei foi o da Carrie, que eu já tinha lido antes, né? Uma releitura. Então eu não quis colocar esse. Então eu vou aqui num livro que me surpreendeu bastante e que eu amei e que mexeu muito com os meus sentimentos, que é o livro O Avesso da Pele. Bom, nesse livro aqui a gente vai conhecer então a história de Pedro, que perdeu o pai aí numa abordagem policial violenta. E aí, quando ele vai à casa do pai, ele acaba resgatando algumas memórias, ao remexer, né, nos objetos do pai, que vai escrever aí como se fosse no formato de cartas toda a história do pai dele. E a gente vai conhecer então lá do início até o final tudo que se passou na história do pai dele até essa abordagem policial aí super violenta. O Avesso da Pele é um livro muito dolorido e muito real. Acho que é por isso que eu amei tanto, né? É um livro que se passa aí na nossa atualidade. É um nacional aí que tá entre os mais falados, mas realmente merece o hype, porque ele vai mostrar um pouquinho como a sociedade, apesar da abolição da escravatura, ainda é uma sociedade escravocrata. E que as pessoas de pele escura, simplesmente pela cor da pele, são consideradas culpadas de qualquer homicídio, elas são as primeiras a serem investigadas, são as primeiras a serem paradas nas abordagens policiais, e como que isso é prejudicial aí para essa cultura, principalmente desde a criação das crianças. Eu peguei alguns pontos tão interessantes nessa narrativa que eu estava conversando com a minha mãe quanto que ela mexeu comigo. Se vocês querem uma indicação aí de livro que vocês não podem deixar de ler, é O Avesso da Pele. Ele realmente me surpreendeu esse ano. Então vamos lá então para o nosso segundo quesito, que é a melhor continuação. E confesso, shame on me, vergonha total, que esse ano eu não li praticamente nenhuma continuação. E eu tô com várias para ler aqui, tá? Li primeiros livros, li livros únicos. Eu tô numa vibe realmente de livro único, tá? Eu quase não tô lendo continuação, não tô com muita paciência pra série, a não ser quando eu pego séries de entretenimento. E aí eu vou comentar com vocês então sobre a série da Jazz Michaels, que são as séries Estações do Amor, que vou deixar os livrinhos aqui porque eu li tudo no Kindle, tá? Eu li esses livros em parceria com a editora Cherish Books e amei todos eles. Pra mim, então, o melhor foi uma rendição de verão, que é a continuação, né? Que vai contar a história então do Conde de Stamfax, que já foi noivo duas vezes, mas apaixonado apenas uma, né? Na primeira vez ele foi simplesmente trocado pela mulher amada, que trocou ele por um cara que ele não consegue entender até hoje. Por isso, no fundo, ele acredita, aliás, no fundo não, a sociedade inteira acredita que ele foi trocado por causa do dinheiro e do nome, né? Porque a família do Stamfax, apesar dele ser um conde, tá falida, né? Ele teve que reconstruir aí pouco a pouco toda a fortuna dele, agora que tá começando aí a melhorar um pouquinho, ter um pouco mais de estabilidade.
E já a segunda noiva, né? Ele não era apaixonado por ela, nem ela era apaixonada por ele, e eles acabaram então virando amigos e terminaram o noivado. Só que na mesma época que o noivado está sendo terminado, essa noiva antiga, misteriosa e onde ele era apaixonado, acaba ficando viúva. E aí a gente vai ver o que vai acontecer e vai desenrolar. Super recomendo essa série para entretenimento, como eu havia falado antes, né? Ela é uma série super gostosinha que vale a pena você investir um tempo. São 4 livros, assim, eu li rápido numa sentada, mas foi realmente a única continuação que eu li esse ano, né? Não tem muito o que fazer. Então a minha indicação aí são os 4 livros e desses a melhor continuação para mim foi Uma Rendição de Verão. O tópico 3 da nossa tag é algum lançamento do primeiro semestre de 2022 que você ainda não leu, mas quer muito ler, né? Aí eu fiquei pensando, porque antigamente, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu era uma pessoa que amava acompanhar lançamentos, né? Hoje em dia, realmente, não sei se é por falta de tempo ou se é por falta de interesse mesmo, eu não acompanho mais lançamento, tá? Então eu não sei te dizer ali quais são os livros que vão sair agora, quais são os livros que vão sair no próximo. Normalmente eu fico naqueles livros que eu tenho vontade de ler, os livros do clube. Então, assim, não tenho nenhuma expectativa com lançamentos, né? Mas um lançamento do primeiro semestre que está no meu carrinho de compras, porque eu realmente quero ler, é a nova série da Julia Quinn, que se chama Os Dois Duques de Windham. Vou deixar aqui a capinha dos livros, né? Eu achei até bem legal a forma que ele foi lançado, que um lado é uma história e o outro lado é outra, é como se fosse conto, ou 2 contos, ou 2 novelas, não sei muito bem, mas eu tô bem curiosa, até porque eu amo tudo da Julia Quinn, né? Ela escreveu, eu quero. É tipo Stephen King, né? Porque eu sou a pessoa que tem 2 autores favoritos na vida, tem mais alguns, né? Aliás, vamos pôr, dos meus 3 favoritos, um eu vou falar aqui hoje. Um é um escritor de terror, que é o Stephen King, né? Suspense, terror. O outro é escritor de romance de época, que é a Julia Quinn, né? Várias faces de um mesmo ser humano e é assim que a vida continua. Então, pega esse canal aqui que vocês vão ver cada coisa uma diferente da outra, mas não me abandona não, tá? Vamos aí, então para o tópico 4 da tag, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. E como eu falei, não tem, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo aí, deixa aqui nos comentários uma dica pra mim de um livro que vai ser lançado no segundo semestre que você acha aí que eu não posso deixar de ler, porque eu não tô acompanhando os lançamentos, então tô perdida. Deixa aqui embaixo que eu vou pegar a sua dica e vou ler, tá? Vou pegar aí uma ou 2 dicas dessas aí, pode deixar que eu vou ler agora no segundo semestre. Mas eu preciso saber, né? Me conta aí, qual que é o livro que você acha que eu deveria ler que vai ser lançado aí no segundo semestre? E o tópico 5 da nossa tag é o livro que mais me decepcionou este ano aqui até agora. E é este tópico que eu falei pra vocês que eu tinha colocado um livro e acabei acrescentando mais um. Foram 2 leituras realmente complicadas pra mim. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, o primeiro livro foi uma decepção muito grande pra mim, porque essa autora é a autora de uma das minhas séries favoritas da vida. E quando eu mostrar, vocês já vão saber qual que é essa série, né? O livro que me decepcionou foi o A Prometida, da Kiera Cass. Então, com certeza, vocês sabem que eu sou apaixonada na série Seleção da mesma autora. Eu li tudo, eu tenho todas as edições, não vendo, não troco, não dou. Por quê? Também não empresto, né? Porque, na realidade, essas edições, assim, são edições que eu quero que minha filha leia, eu quero que um dia, quando eu tiver filho, né? Se eu tiver filho, eu também quero que leia, né? Porque é uma distopia misturada com romance e eu amo, né? E a série A Prometida, que prometia a mesma coisa. Porém, eu achei infantil, sem enredo, não me conectei com os personagens principais, não me conectei com a narrativa. Eu tô com o livro 2 dessa série aqui. Falam que é um pouquinho melhorzinho, chama A Traição, tá lá em cima, senão eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Mas não me conectei, sim, nada, tá? Não chamou minha atenção, tá complicado. Vamos ver, eu vou tentar ler o segundo porque eu já tenho, né? Tá aqui. Se eu não gostar, realmente, eu vou ficar bem preocupada com as coisas da Kiera Cass agora. Eu vou acabar comprando pro Kindle. Não vai valer a pena comprar pra coleção. O livro é lindo, olha essa capa. Mas a narrativa tem nem tanto. Tem um vídeo resenha, vou deixar aqui nos cards, tá? Pra vocês darem uma olhada. Eu falo bastante desse livro aqui e eu conto pra vocês por que eu não gostei. Assim, eu li e gravei o vídeo logo pra poder conversar, porque eu tava precisando falar desse livro com alguém, né?
E o que eu tinha separado inicialmente, antes de lembrar que eu tinha lido essa Prometida, só pra vocês terem noção que ele sumiu da minha mente, né? Foi o livro Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. Porque não é que o livro é ruim. Por que ele foi uma decepção pra mim? Na verdade, eu nunca tinha lido nada da autora. E eu esperava, pela hype, pela quantidade de fãs apaixonados, um livro completamente diferente, né? Aqui não é uma história de romance, apesar de ter romance, a gente tem uma história de mãe e filha, e eu achei isso muito interessante, né? Eu achei que o livro tinha uma pegada para ter uma coisa bem interessante, para se desenvolver bem, porém acabou morrendo rápido. Porque a única coisa que falta nesse livro aqui para as coisas se resolverem é diálogo. Se filha e mãe tivessem conversado desde o início, não tinha livro, né? O livro ia até o quê? Umas 10 a 15 páginas. Né? Então, tudo que acontece aqui, todo desfecho, todo problema, tudo por falta de conversa. Então, acaba que não me conectou, não me pegou tanto, né? Então, assim, eu acho que eu não gostei porque eu esperava muito. Mas eu tô com mais 2 livros aqui da Colleen Hoover que eu vou ler com certeza para poder ver se realmente eu não gosto dos escritos da autora ou se eu comecei mal, tá? E o tópico 6 da tag é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E aí a gente vai falar de expectativas de novo, né? Esse livro que eu vou mostrar pra vocês, eu peguei ele com 0 expectativas. Apesar de ter sido um dos livros que vocês me indicaram e que eu me comprometi a ler nos 12 livros para 2022, eu realmente não esperava muita coisa dele, porque não é muito minha praia, né? Eu não tenho hábito de ler livros cristãos, eu não tenho hábito de ler principalmente romance cristão, e eu não esperava. Eu esperava que fosse um livro bom, porque muita gente fala bem dele, inclusive é um livro que vai virar filme esse ano, ou já virou. Vou deixar aqui embaixo se já tiver virado, falo pra vocês. Mas é um livro, assim, que me pegou e me fez chorar, né? Chorei. Tá aqui a resenha aqui no card também, que eu já liberei. Chorei, esse livro me pegou no coração, apertou, me fez em caquinhos, me fez louvar a Deus, porque eu sou cristã, né, pessoal? Então, assim, o livro mexeu no ponto certo que eu estava precisando e eu recomendo para todo mundo, que é o livro Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro aqui já é considerado um clássico, né? Principalmente porque ele foi traduzido aí para mais de 20 idiomas e é conhecido no mundo inteiro. E vai narrar então a história de amor de Michael por Angel. Angel é uma prostituta de luxo, uma das mais famosas desse lugar, e Angel foi vendida para prostituição com apenas 6 anos. A única coisa que ela conhece é o descaso, a prostituição, o interesse que as pessoas têm pelo corpo dela, pela alma e pelo que ela pode oferecer. Tanto que ela não acredita mais no amor. Tudo que ela conhece na vida é o interesse, né? As pessoas olham para ela apenas com interesse físico. E aí ela não consegue entender, então, quando o Michael é comandado por Deus, chega lá no antro de prostituição dela e fala que quer casar com ela, que ele não quer simplesmente dormir. E isso aí não entra na cabeça dela. Então a gente vai ter um conflito, né? Do Michael, uma pessoa cristã criada de uma forma honesta, digna, que não se desvia do caminho de Deus, tentando resgatar essa mulher Angel e tornar ela sua esposa. A gente vai ver o sofrimento de Angel, as fugas dela, e a gente vai ver também o sofrimento do Michael com os desígnios de Deus, a revolta dele, a falta de entendimento, por que que ele foi escolhido para isso, por que que ele ama tanto essa mulher, e por aí vai, né? É realmente um livro que mexe com o coração, tá? Se vocês querem uma indicação boa, leiam aí Amor de Redenção, mas preparem o lencinho, tá? Porque eu chorei do início ao fim do livro. Não teve uma página que eu fiquei, assim, não mexeu com meus sentimentos, tá? De raiva da Angel até raiva de Deus. A gente sente, assim, o que o Michael tá sentindo, né? Porque ele é um dos narradores principais, vai intercalando aí entre o Michael e a Angel. Porém, quando a gente fala sobre o Michael, apesar da Angel ter sido uma menina sofrida e a gente se indignar com o que acontece, quando é o Michael que narra, é uma coisa assim impressionante, vai lá no nosso coração, né? Fica aqui a dica Amor de Redenção, como o livro aí que me impressionou aí esse primeiro semestre. O tópico 7, então, é o novo autor favorito do primeiro semestre. Só que não tem um novo autor favorito do primeiro semestre. Eu li alguns livros bacanas, gostei de muitos livros, mas nenhum deles me tornou, assim, apaixonada, querendo ler tudo, né, que essa pessoa escreve, né?
que eu vou falar então? Vai parecer roubo? Vai, porque é a Lígia Fagundes Telles, né? Eu li ano passado o livro Ciranda de Pedra, e desde que eu li Ciranda de Pedra, eu fiquei simplesmente fascinada pela escrita da autora. Realmente eu quero ler tudo que ela escreve. Por isso eu comecei a ler o livro de contos dela, eu comprei, adquiri esse ano, e comecei a ler. Aqui tem todos os contos da Lígia Fagundes Telles. E por que eu tô falando ela não é marmelada? Porque eu comecei a ler esse livro esse ano e isso me fez apaixonar ainda mais pela escrita da autora. E eu continuo, então, amando, né? É o que eu te falei. Olha que diferença. Julia Quinn, Stephen King e Lígia Fagundes Telles. As três facetas aí de uma pessoa tipo eu, que é muito doida, mas que ama coisas completamente diferentes, né? Tá aqui a minha indicação de qualquer coisa da Lígia Fagundes Telles, mas eu aconselho vocês a começarem pelo livro Ciranda de Pedra, porque eu amei. Sinceramente, é incrível. Os contos têm algumas variações, né? Principalmente porque aqui tem todos os contos dela em ordem cronológica. Acaba aí que você sente um alto e baixo, mas eu amo. Tudo que a Lígia Fagundes escreve, eu quero ler. A pergunta 8 eu achei muito engraçada, porque eu nunca parei pra raciocinar sobre isso, né? Que é a minha quedinha por um personagem mais recente, assim, a queda por personagem mais recente que eu tive. E aí eu fiquei pensando, como assim quedinha, gente? Aí eu fiquei pensando, é um cara que se eu não fosse casada, né, eu namoraria, porque eu achei o cara legal, bacana. O cara não, um personagem, né? E aí então eu decidi falar pra vocês sobre o Gus de Leitura de Verão. Também já tem resenha aqui de Leitura de Verão, vou deixar aqui nos cards. E eu amei esse personagem. O Gus é um escritor de livros de drama, né? E de suspense, de suspense policial. E ele tá aí passando por uma época de branco. Ele não consegue escrever nada, tá ficando muito complicado. Até que ele vai conhecer a January, é janeiro mesmo o nome dela. Que é uma escritora de romance e que também tá passando por uma situação aí complicada na família, o que fez com que ela começasse a não acreditar no amor. Eles são conhecidos de antigamente e acabam tendo seus caminhos cruzados e vão criar um desafio de um escrever aí a praia do outro. Vamos ver se vai dar certo, né? Super recomendo, é uma leitura bem gostosinha. Li, assim, devorei as páginas, né? Meu marido estava sentado do meu lado, jogando, assistindo televisão, e eu nem me distraí de tão que eu fiquei apaixonada. E o Gus é um personagem incrível, super sensível. Leiam, só isso. Leiam. Leitura de verão, assim, realmente é sensacional. Eu amei essa leitura. Um romance delicinha. Delicinha, né? Veio na caixinha do Clube da Karina Risse. Assista a resenha completa aqui que vocês vão saber o quanto que eu gostei. E no tópico 9, e no tópico 9, eu achei, assim, bem parecida até a pergunta, né? Porque tá pedindo pra me falar um personagem favorito mais recente. Aí eu fiquei falando, bom, não é quedinha, né? É um personagem favorito. E aí eu lembrei que recentemente a gente leu pelo Clube Doutores Leitores o livro Fahrenheit 451. E eu fiquei apaixonada numa personagem que aparece aqui, que se chama Clarice. Ela aparece no início do livro e ela vai ser a personagem que vai dar um estopim para esse bombeiro, o Guy Montag, acabar refletindo aí sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a família e sobre felicidade. A Clarice aqui é uma personagem super icônica nesse livro porque ela é totalmente fora da caixinha. É aquela personagem que gosta de admirar a natureza, de andar, de respirar, de refletir, de ler. Isso tudo em uma sociedade onde os livros são proibidos e queimados. Então você imagina aí como que ela é diferente, né? Como ela é além do seu tempo. Inclusive, quando ela vai pro colégio, ela é uma menina aí de seus 17 ou 19 anos, não lembro, as pessoas acham ela meio doida, porque ela quer saber o porquê das coisas, né? Ela não quer simplesmente engolir a informação. Então, assim, se tem um personagem que eu amei agora nesse primeiro semestre, foi a Clarice de Fahrenheit 451. Se você quiser ler a resenha de Fahrenheit 451, não tem ainda, tá? Vai sair agora na terça-feira. Então, fique atento que o próximo vídeo na sequência desse é Fahrenheit 451. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu vou deixar o card aqui pra você, tá? Se não tiver o card aqui, é só você ir lá e digitar Fahrenheit 451 lá no meu negócio que vai estar. Você vai achar. E no tópico 10 eu vou me repetir, não tem jeito, tá? Eu tentei pensar em outro livro, outra coisa, mas realmente
O único livro que me fez chorar nesse primeiro semestre de 2022 foi o livro Amor de Redenção, tá? Chorei com série, chorei com outras coisas, aliás, chorei horrores com Stranger Things ontem, porque que final, né? Apesar de que tenho as ressalvas, eu amei o final e chorei muito. E Amor de Redenção também me fez chorar, tá? Então desculpa repetir aí a indicação, mas foi o único livro que me fez chorar esse ano. Pega essa dica aí, tá? Leia Amor de Redenção. O tópico 11 é um livro que te deixou feliz esse semestre. E assim, foram vários livros, eu li muitos romances que deixam aquele quentinho no coração, mas para trazer uma indicação diferente para vocês, né? E um livro que me deixou feliz e que foi uma leitura super gostosa no momento que tava um pouco ruim para mim, um pouco difícil, porque eu estava de Covid em fevereiro, né? Foi o livro Sem Julgamentos, da Meg Cabot. A Meg sempre trazendo aquele conforto no coração que a gente precisa, né? Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de Bri, que por um problema familiar, ela resolveu se mudar, morar numa ilha, abandonar tudo que ela tinha. E aí, quando ela tá lá morando nessa ilha, chega a notícia que vai vir um furacão que vai dizimar toda aquela região e estão mandando você tirar todo mundo daquela ilha para ir pro continente para poder se proteger. Ela decide então que vai ficar na ilha, vai se proteger por lá mesmo, porque ela não quer sair de lá, ela tem um interesse em ficar, porque aquela ilha ali foi o que tá ajudando ela a se curar de todos os problemas que ela passou anteriormente. E ela fica então mais convicta ainda quando ela descobre que depois da passagem do furacão, a ponte que separava a ilha do continente está totalmente destruída e as pessoas não têm como voltar. E ela descobre, assim, por um acaso, que várias pessoas tiveram que deixar seus animais de estimação para trás e eles poderiam morrer na cidade sem alimento, sem calefação, sem abrir uma janela, nem nada, porque os donos não iam conseguir voltar, né? E aí ela decide, sem julgamentos, ajudar esses donos que deixaram os doguinhos, os cachorrinhos, os animaizinhos para trás, para eles não morrerem de fome, nem de sede, nem de calor, porque depois vem uma onda de calor muito grande, né? E aí a gente vai ver então essa personagem com a ajuda de um cara que vai aparecer na vida dela aí, que vai obrigar, vai ser tipo assim, Mingula, vai ajudar ela aí a conseguir salvar esses animais. É uma história de amor aí muito linda, que se desenvolve em torno de uma causa muito importante e que eles falam muito, né, sobre sem julgamentos, como a gente não tá na vida do outro, a gente não pode ficar julgando o que o outro passa. Aprendam, coleguinhas, sem julgamentos, tá? Não julgue o amor do outro, não julgue a vida do outro, não julgue nada do outro se você não está na pele do outro, né? E esse livro fala muito sobre isso. Super recomendo, tá? E aqui tá a resenha completinha dele também para vocês irem lá. Continuando, a pergunta 12 pede então a melhor adaptação cinematográfica, né? Eu não vi nenhuma adaptação cinematográfica de livro esse ano. Eu tô querendo muito ver ainda o filme 3, né, de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que eu não vi. Não vi também Jurassic World, o terceiro. Então, assim, eu tô zerada de filmes de adaptação cinematográfica. Inclusive série e tudo mais eu também não vi. Porém, a única série que eu vi que foi uma adaptação de livro foi a temporada 2 da série Os Bridgertons, que adapta os livros da Julia Quinn. E não precisa nem falar que eu amei, né? Sou fascinada, apaixonada, assino embaixo, babo mesmo, em todos os episódios, tudo da Julia Quinn, tudo que ela escreve, tudo que produzem dela. Então essa série pra mim é incrível. Se você gosta de romance de época, não perde, tá? Os Bridgertons, vou deixar a capinha aqui, é uma série da Netflix. Foi a única adaptação que eu vi, gostei e recomendo. O tópico 14, então, é pra gente fazer aquele merchan que é pra me dizer a minha resenha favorita, né? A que eu fiz, eu escrevi no primeiro semestre de 2022. E eu vou falar pra vocês que foi a minha resenha de Admirável Mundo Novo. Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, porque Admirável Mundo Novo foi a primeira leitura do meu Clube Doutores Leitores. Então, além do sentimento, né, de estar podendo falar com vocês sobre um livro que foi aí a abertura do meu clube, foi uma abertura incrível, porque eu amei essa leitura. Realmente, eu fiquei apaixonada pela resenha, né, porque eu falei muita coisa diferente, né, principalmente sobre o livro, porque eu estudei muito para poder passar informações para o Clube Doutores Leitores, então ficou uma resenha bem bacana. Tá aqui no cards, vão lá assistir e dá aquela farofada pra mim, por favor, dá um
um comentário, um likezinho, que vocês ajudam a blogueira aqui. Vai lá, tá aqui. O tópico 14 é o livro mais bonito que eu comprei este ano até agora. Não tinha como não ser este livro. Olha essa edição lindona de Carrie a Estranha, da Suma de Letras, pela biblioteca do Stephen King. Eu achei sensacional. Tem a cara da Carrie aqui, toda manchada de sangue. Nessa edição rosa, eu amo rosa, né? Não precisa nem falar, tipo, eu amo rosa, vinho, essas cores assim. Então, realmente, eu achei a edição lindona. Capa dura, soft touch, que eu não gosto tanto de soft touch, mas é bem linda. Veio um pôster ainda, né, da comemoração dos 75 anos do Stephen King. Então, eu amei essa edição. Para finalizar, então, essa tag, o tópico 15 são os livros que eu preciso ou que eu quero muito ler até o final do ano. E aí eu vou aproveitar essa última pergunta para fazer o meu merchan, né? Bom, se você não sabe, eu tenho 2 clubes do livro. Um clube pago, que é o Clube Doutores Leitores, mas que ainda assim tem uma parte gratuita dele, né? E tem um clube totalmente gratuito, que é onde a gente tá lendo King em ordem cronológica. O link para tudo vai estar aqui embaixo na descrição, tá? No Clube do Doutores Leitores, os encontros você pode participar de forma gratuita e também você pode participar do canal que a gente tem lá no nosso WhatsApp, onde a gente conversa sobre o livro, marca as reuniões, tudo por lá, tá? Essa parte é gratuita. Agora, quem paga, quem é assinante do clube, recebe constantemente podcasts, livrocasts, né, sobre as leituras e as metas que a gente está lendo. Recebe também conteúdos extras, vídeos de apresentação, um vlog exclusivo e recebe também áudios sobre uns livros de desenvolvimento pessoal que eu estou lendo e vou compartilhando aí o conhecimento também com quem está lá no clube. Então, é um clube bem completo e que vale a pena você participar. Se você for assinante do clube, você também tem acesso a todas as leituras passadas, tá? Mas aqui eu vou comentar com vocês só as próximas leituras do clube para vocês saberem aí o que eu pretendo ler ainda esse ano. No mês de julho, então, a gente tá lendo Torturado. Em agosto, a gente vai ler O Morro dos Ventos Uivantes. Em setembro, a gente vai ler Violeta, da Isabel Allende. Em outubro, a gente vai ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. Em novembro, a gente vai ler Pachinko, do autor Min Jin Lee. E em dezembro, a gente vai ler Um Conto de Natal, do Charles Dickens, né? Se vocês notarem, a gente sempre intercala no clube um livro clássico e um livro contemporâneo. E vai lá embaixo no link de descrição e procura saber mais lá, porque é um precinho que vale muito a pena você ler com a gente. Principalmente se você tem dificuldade de ler e você quer ir ter com quem conversar. Pega aqui embaixo. Além do que, nesse mês teremos atividades sobre o livro também, tá? Animada, atividades, sorteios, tem muita coisa bacana aí. Já do clubinho do King, a gente tá lendo ainda Dança da Morte. E nos próximos meses a gente vai ler em agosto A Zona Morta, em setembro A Incendiária, em outubro, A Autoestrada. Em novembro, a gente vai ler Dança Macabra. E em dezembro, a gente vai ler Cujo. Então, ó, se vocês quiserem participar do Clube do King ou do Clube Doutores Leitores, tá todas as informações aqui na caixa de descrição. E se vocês não perderem alguma coisa e não conseguirem entender, me chama lá no direct do Instagram, que eu pessoalmente respondo todo mundo, tiro todas as dúvidas. Não deixa de falar comigo por lá, tá? Beijos e até mais!